Sou Juscelino, sou cearense, mas moro no Rio de Janeiro há 22 anos já, né? A relação com a arte impressa vem porque eu comecei a estudar fotografia na década de 90, na mesma época que eu entro na graduação de matemática, sou professor de matemática também, né? E estudando fotografia, a gente passa a querer ver muita fotografia no papel, né? Ver a fotografia impressa faz parte do processo do fotógrafo, né? Ver a imagem no papel. Eu sou um colecionador de imagens, né? Eu sou um colecionador de fotografia, principalmente fotografia em diapositiva, slides, né? Aqueles quadradinhos. E como colecionador, eu comecei a querer montar minhas publicações a partir dessa coleção. É bem interessante que eu me faça essa pergunta, né? Por que eu me tornei um colecionador de imagens? Eu fico pensando assim, remetendo à minha infância, eu não tinha muita fotografia em casa, não tinha câmera fotográfica, e com essa coleção eu passei a ter memórias de pessoas que não fazem parte do meu cotidiano, né? Aliás, pessoas que eu desconheço, pessoas completamente desconhecidas. E a coisa de criar uma narrativa a partir dessas imagens foi o que me chamou muita atenção durante grande parte desse processo. Eu trabalho com imagens dos outros, imagens analógicas, onde eu vou criando narrativas, mas não são narrativas soltas, né? Elas se conectam com a minha vivência. Eu sou um artista LGBT, e eu acho que eu tenho uma coisa que pulsa muito dentro de mim, é falar sobre a minha história de alguma forma. Não necessariamente falar sobre LGBTs, mas falar de questões de gênero é uma coisa que me impacta muito. Em 2013, um colega fotógrafo, que hoje em dia é meu grande amigo, que é o Roberto Pitella, que mora em Curitiba, criou uma editora chamada Quase Editora. Eu fui o primeiro artista a ser publicado pela Quase Editora. A gente publicou um fotozine chamado Janelas, a primeira publicação, 2013. E pouco tempo depois o Roberto me chamou para ser parceiro dele nesse empreendimento, né, na Quase Editora. Eu topei e a partir daí comecei a pensar mais na fotografia, não somente como uma imagem sozinha, né, mas como uma sequência de imagens que trouxesse uma narrativa. Então, a partir da Quase Editora, eu começo a pensar mais em publicação, tanto em criar narrativas com fotografia, quanto em pensar na parte artesanal, no fazer o livro. Então, meu ateliê fica aqui na minha casa. Eu moro numa casa relativamente grande, e um dos cômodos dessa casa é o meu ateliê, é um escritório-ateliê, né? Onde eu tenho uma mesa grande, que eu já falei que eu gosto desse processo de trabalhar, colocar a mão na massa para fazer uma encadernação. Então eu junto essas duas coisas, né? Essa coleção, grande coleção de fotografia que eu tenho, e uma vontade de contar histórias, né? E a partir disso eu começo a confeccionar minhas principais publicações, né? Olha, as feiras são um grande divisor de águas nessa minha trajetória de artista, porque antes das feiras eu não estava me percebendo como artista, não conseguia me colocar, participava de vários circuitos de pessoas que fotografavam, frequentava muito o ateliê da imagem e outras escolas de fotografia, mas não conseguia me inserir como artista. Não sei exatamente porquê, mas quando eu comecei a trabalhar na Quase Editora e quando eu comecei a frequentar as feiras, 2013 até 2017, eu acho que teve um grande boom de feiras pelo Brasil, Rio, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre. E nessas feiras eu comecei a me inserir e me entender como artista de forma muito fundamental para a minha trajetória. E eu acho que um ponto-chave aqui no Rio de Janeiro, na minha vivência de fotografia aqui no Rio de Janeiro, foi quando eu comecei a fotografar a Feira da Praça 15. Na época ainda tinha o elevado da Perimetral, então a feira meio que se espalhava embaixo do elevado da Perimetral. E eu fotografei durante um ano, todos os sábados eu ia lá na Feira da Praça 15 para fotografar a feira, né? E quando eu falo fotografar a feira, é fotografar todos os universos que aquela feira contém, né? Que ela é bem múltipla. Tem a pessoal que vende antiguidade nas mesas, mas também tem o shopping chão, a galera que vende coisas no chão da feira, né?
E aí eu trouxe aqui uma das publicações em cima desse universo da Feira da Praça 15, chama Praça 15 Perimetral. Toda feira de antiguidades tem um pouco de shopping chão, onde eu mostro, é um zine bem pequeno, mas são fotografias que eu fiz na feira no intervalo de 2011 a 2016, eu acho, por aí. Então são fotografias analógicas, fotografias digitais, eu fiz uma seleção para montar esse zine. Aí tem um recorte, e a maioria das fotografias, elas mostram um pouco desse universo da feira na sombra do elevado perimetral. Então é um zine bem curto, onde eu mostro algumas imagens que eu fiz nessa época da Feira da Praça 15. Mas esse zine ele tem essa característica, né, de mostrar a feira nesses dois universos que convivem harmoniosamente na feira, né? Quem vende nas barracas e quem vende no chão. Um pouco do shopping chão, que mantém a feira viva. E o outro trabalho que eu tenho aqui para mostrar é um fotolivro, chama Discoteca Del Vecchio 17, né? Del Vecchio é a praça aqui onde o meu apartamento fica, nos arredores dessa praça. Quando eu vim morar aqui nesse apartamento, a maioria dos objetos dos ex-moradores foram abandonados aqui. E aí dentre esses vários objetos, ficou uma caixa de discos de vinil. Um cômodo hoje em dia é meu escritório, né? Era um apartamento que estava fechado há muito tempo, então tinha muita infiltração. E à medida que eu fui tirando esses discos de vinil, as capas dos discos, elas estavam coladas umas às outras. E eu fui me interessando por essas imagens com esses rasgos, com esse registro do tempo dessa casa naquelas capas, né? Então eu fui fotografando essas capas do jeito que elas estavam, nas condições que elas estavam naquele momento, né? Então, com esses rasgos que foram surgindo quando eu fui separando os discos que estavam dentro daquela caixa. Então, eu fotografo essas capas com esses rasgos, né? Eu vou fotografando esses rasgos que surgem quando eu vou separando esses discos, né? Essas capas desses discos, elas estão grudadas umas às outras, né? Então eu vou me interessando. E depois o que eu fiz foi colocar esses discos para tocar numa vitrola e filmar. Então esses QR Codes levam para uma faixa desses discos, né? Então a memória do som desses discos fica nos QR Codes, e o que sobrou das capas está nas imagens que eu fotografei. Bom, meu nome é Germano, eu faço parte do coletivo Oficina do Prelo e da Dodô Publicações. Hoje a gente é formado, eu, o William e o Yuri. A gente originalmente, a Oficina do Prelo abarcava a Dodô Publicações, que existe até hoje, a Cozinha Experimental, que era eu e Marcelo, e a gente encerrou as atividades da cozinha em 2020. Minha relação com as artes gráficas e publicações em geral, acho que começou quando eu era criança, né? Eu gostava muito de gibis, porque meu pai tinha uma coleção de Asterix, meu pai também assinava, quando a gente era criança e minhas irmãs, ele assinava aquela assinatura da Disney, da Abril, e comprava o gibi da Mônica. Ele me tinha uns outros gibis assim que eu gostava, Pequeno Ninja, umas coisas que meio no final dos anos 80 e início dos anos 90. E quando eu tinha uns 15 anos, segundo grau, eu e meus amigos na época começamos a fazer um zine, era uma coisa assim mais, uma pegada mais política, assim, a gente queria falava um monte de merda, talvez, mas enfim. E aí foi misturando tudo, né, cara, essa coisa de música, né, eu gostava de rock, punk rock, tudo isso foi meio juntando, né. E aí comecei com 15 anos e na verdade nunca mais parei, né, a coisa foi meio que evoluindo. Isso foi, a gente foi desenvolvendo, né, outras coisas, a gente chegou a lançar outras revistas lá, a gente teve uma revista chamada Lá, eu e os amigos meus. A gente gostava de histórias em quadrinhos, começamos a fazer um zine de quadrinhos, né, uma Rotinhos Curry, e por causa disso a gente criou a Dodô Publicações, isso em 2009. E aí quando eu venho pro Rio, em 2010, o Marcelo já estava aqui, ele era meu amigo de Curitiba da adolescência, já escrevia lá, fazia essas publicações também. Aí a gente resolve fazer a Cozinha Experimental, e a gente demora até pegar no tranco. Acho que a cozinha, ela tinha assim eu e o Marcelo, a gente tinha uma ambição maior, né, em relação à cozinha, de tentar fazer um trabalho que eventualmente se tornasse profissional, mas a gente nunca conseguiu, de fato, por uma série de motivos. E
Mas aí com o avanço da cozinha a gente começa a ter contato com outras pessoas aqui no Rio, né? É sempre uma coisa assim meio até é louco de pensar, né? É sempre uma coisa, você tem a galera da poesia que é muito unida, assim, e tem uma galera mais das artes gráficas, publicação independente, assim, no sentido mais manual da coisa, e eventualmente essas galeras elas se juntam ou, né, tem eventos separados e tal. Em 2011 eu acabei conhecendo o William por conta de uma oficina que a gente deu junto, o convite do Wake, né, no Sesc. Ele tinha um evento lá chamado Livro à Bolonhesa, e a gente foi lá e deu essa oficina. Como eu tinha uma máquina... isso é muito louco também. Lá em Curitiba ainda, quando a gente fazia fanzine, isso é minha história como editor, né? Fazia fanzine, eu usava dinheiro da minha mesada para fazer as cópias dos zines, as xerox e tal. E aí eu tinha uma namorada que ela estudava direito, e ela fazia estágio, e aí um dia ela me liga e fala, cara, tem uma máquina de xerox aqui estragada, meu chefe vai jogar fora. Você quer pegar? Eu perguntei pra ele falou que você pode vir pegar, porque ele vai comprar outra. Aí eu peguei o carro da minha irmã e fui lá buscar a máquina e mandei consertar, cara. O conserto, sei lá, 400 conto. E aí eu passei a ter uma máquina de xerox em casa. E aí meus outros amigos faziam fanzine e iam pra minha casa já pra xerocar e tal. E aí a partir disso ficou muito mais fácil, né? Toda a logística da coisa e tal, enfim. E aí eu, quando vim pro Rio, eu troquei, acabei vendendo ela, coloquei por uma dei de entrada numa outra e tal. E aí, por exemplo, nessa oficina do Sesc, a gente levou a máquina. Então a gente fazia o fanzine e a galera xerocava o fanzine na hora e tal. Era meio que o diferencial, assim, da oficina. E aí o William propõe lá, acho que foi em 2012, a gente fazia poesias pornográficas, né? O volume 1, do Presença com a Cozinha Experimental, né? Presença era o selo que o William tinha com os amigos dele. Aí a gente faz o Cozinha Experimental para ter publicações voltadas para erótico, pornográfico. E cara, e assim, até então a Cozinha Experimental a gente tinha uma dificuldade muito grande. A gente fazia livros muito elaborados, assim, que acabavam sendo muito caros, muito por culpa minha, porque eu queria fazer o livro tal, daquele jeito, encadernação, os materiais, blá blá blá. E aí o Poesias Pornográficas foi um best-seller, assim, a gente vendia por R$10, era um livrinho pequenininho, barato, a finalização era legal, mas também não era nada assim demais. E o próprio fato do tema, né, cara, o tema era muito popular, vamos dizer assim, né. O William entra pra Dodô Publicações e aí vira essa coisa assim, meio a cozinha experimental focada em literatura, por conta do trabalho do Marcelo, né, como editor assim, de texto e indo atrás de autores. A gente fez a coleção Craft e tal, que também foi uma vez que a gente conseguiu um modelo assim que a editora passou a funcionar bem. Então a gente fazia lançamentos duplos. Então cada poeta chamava seu público, acabava que os públicos compravam os outros livros também. Então isso dava uma maior dinâmica ali de venda pro lançamento. E o Marcelo tinha esse trato com os autores, né? E o William, pelo lado da Dodô, também. A gente passou a fazer coleções mais com artistas gráficos, né? E eu ficava mais nessa parte de projeto e elaboração. E aí em 2015 a gente aluga esse espaço aqui na Gamboa. E aí que é criada a oficina do Prelo mesmo. Porque quando a gente vem para um espaço, esse espaço passa a ser mais do que as editoras que antes funcionavam na minha casa e tal. Mas a Dodô continua, a gente está reelaborando também o que a gente vai fazer e a oficina do Prelo também. Mas ela virou muito mais um espaço de trabalho do que de fato só editora ou só um trabalho editorial, assim. Hoje quem trabalha aqui mais é eu, o William e o Yuri também. Essa é uma coleção que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, se chama Coleção Preto e Branco, né? Então cada vez a gente lança 2 livros, um com a capa branca, outro com a capa preta, seguindo aquele modelo que a gente desenvolveu na época da cozinha, na época da coleção Craft, desses lançamentos duplos que acabam se apoiando, então o lançamento um pouco mais movimentado. E é uma coleção de artistas gráficos, qualquer tipo de artes gráficas que você possa fazer em preto e branco, que é a limitação da impressão no miolo e todo o projeto gráfico. Então esse aqui são os 4 primeiros volumes, né, que a gente já lançou. Os 2 primeiros foi o da Elisa, que é uma série de fotografias, primeiras memórias. Então tem algumas fotografias dela e outras que a mãe dela tirou em Brasília ainda, ela é de Brasília. Bom, aí já logo de cara, o miolo são fotografias preto e branco e tal. Aí a gente tem uma guarda que é feita com os espaçamentos da tipografia, né, que a gente leva para poder fazer impressão. Então são sempre esses padrões, né.
E dentro do projeto gráfico ainda cada pessoa escolhe um animal, aí sempre tem um animal referente também que é preto e branco na natureza. O da Mariana é uma série de desenhos, né, que ela fez, que acaba até se tornando uma espécie de uma narrativa, né. Aí a segunda leva, que já foi 2 anos depois, a gente imprimiu o Company's Garden do Andrei, que é feito, na verdade, são fotogramas, então ele fez, aqui também, né, a gente faz um novo padrão, né, para guarda. E ele fez fotogramas com folhas e coisas que ele pegou, flores e tal, nesse Company's Garden, que é um jardim na cidade, na África do Sul. E esse Ficar em Caput é do Gustavo, que é um amigo nosso, né? O William conheceu ele quando foi para Argentina. Ele é chileno, mas vive em La Plata, e ele é um artista gráfico, faz estilo, trabalha com uma série de impressões, né, no metal, ilustrador. Então é um compilado aí de alguns anos de trabalho, das gravuras e ilustrações que ele achou mais relevantes, assim, que ele achou bacana. Ele mandou pra gente, a gente ajudou a selecionar e tal. A gente acabou fazendo um projeto que ele é um pouco trabalhoso, né? Tem a capa em serigrafia, a guarda em tipografia, então não é um projeto fácil de se fazer. E especificamente esse da Elisa, a gente fez uns testes de transformar a fotografia em retícula, e não ficou legal. E aí eu já vinha testando transfer de xerox com thinner para outros tipos de publicação, impressão, e a gente acabou usando esse transfer na capa dela também. Putz, o futuro. Eu não sei, o futuro das publicações independentes eu não sei. Eu acredito, assim, que vai continuar tendo, se não mais, que vai se manter, assim, acho que tem muito mais publicação do que tinha antigamente. Eu acompanho ali pelo Instagram, e eu vejo novas editoras surgindo, e por uma questão, assim, até econômica, né? Eu acho que os meios se tornaram mais baratos, as pessoas têm mais possibilidades de fazer essas publicações, mas tem uma galera aí que manda bem nisso, consegue achar aí os lugares, e vai continuar tendo. Se outras iniciativas, por exemplo, a banca Tatuí, a Curva, aqui no Rio a gente tinha a banca que ficava ali na Hélio de Sica, a Carrocinha, que tem esse papel também, é muito importante, assim, acho, pra gente ter esses lugares onde você consegue ir lá e botar mesmo, sabe? Porque, pô, ali tem um lugar que as pessoas vão achar. Então, acho que a tendência é aumentar mesmo esse nicho aí.